Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o novo presidente da SEAGRA, Fábio Leite, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Proposta da Sociedade de Engenheiros Agrônomos aqui de Alagoas, qual é? Qual a função da sociedade? Bom, a SEAGRA, que é a Sociedade dos Engenheiros Agrônomos de Alagoas, ela foi criada em 28 de abril de 1965, com o intuito principal de congregar e representar a classe agronômica junto ao poder público e às entidades públicas. E isso desempenha que tipos de atividade? Bom, primeiro, ela tem prerrogativas de sindicato, né? Ela tem umas funções que se assemelham à de sindicato, que é de lutar pela classe, batalhar por melhores qualidades de trabalho dos agrônomos. Qual o principal desafio do agrônomo hoje? Eu creio que com o meio ambiente passando por situações como essa que a gente está vivendo, eu acho que a função principal do agrônomo é juntar a produção com o meio ambiente desfavorável. Eu acho que esse é o papel principal. O agrônomo tem uma função primordial nisso, porque é ciência, né? E eu acho que é nesse papel que o agrônomo tem que atuar principalmente. Hoje, uma pessoa que deseje ser agrônomo, ela pode prestar vestibular onde? Aqui em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. Só aqui? A gente tem cursos em Rio Largo, né? Sim. Também tem algumas matérias que são pagas. Isso. Tem algumas matérias que são pagas no campus AC Simões, que é em Maceió, e tem também em Arapiraca. E parece que está abrindo em Piranhas também. E nesse caso, a pessoa presta vestibular, entra. O que é que ela estuda? Ela estuda basicamente biologia e também matérias de cálculo. Fisiologia vegetal, animal também, que entra. O agrônomo entra na parte de zootecnista e de veterinário. Mas é basicamente biologia, fisiologia vegetal. O agrônomo, como é que ele se diferencia, então, no caso de um zootecnista, de um veterinário, nesse sentido? Do zootecnista, ele vai se diferenciar porque o agrônomo ele trabalha na produção do alimento do animal. Então, assim, o zootecnista tem eu acredito que tem uma visão, um conhecimento um pouco mais limitado que o agrônomo. O agrônomo se aprofunda nas questões de fisiologia vegetal. E o veterinário, ele é um médico, então ele vai atuar só no final. Já o agrônomo, como ele é preventivo, o veterinário ele é mais remediativo, né? Quando sai, ele vai para o campo participar da produção. Em que processos, em que etapas participa o agrônomo no campo? Primeiro, preparo de solo, né? Que o solo... Equilibra pH. Isso. Adubação, preparo do solo fisicamente e quimicamente também. E depois um plantio e colheita. Um plantio e colheita. Quando as áreas de atuação do agrônomo hoje é só em fazenda, nesses lugares? Não, o agrônomo está muito presente nos laboratórios, né? Nas pesquisas. É um ramo que cresce muito, que dá muita lucratividade para os agrônomos. Eu acho que até um dos ramos que dá mais lucratividade para os agrônomos é o de pesquisa, dentro dos laboratórios. Que tipo de pesquisa também? Melhoramento genético. A gente aqui em Alagoas temos o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, que eu acredito que é o melhor do Brasil. Lá dentro do SECA, na universidade. E os agrônomos estão dentro do campo, estão dentro do laboratório também fazendo pesquisa de campo, que uma coisa depende, não pode viver sem a outra, né? Uhum. Mas é basicamente trabalho de laboratório. Nesse trabalho envolve quantas pessoas, mais ou menos, dependendo da pesquisa? Isso daí se concentra para vender para a indústria? Concentra para vender. Eu acredito que envolva muita gente, até porque tem muitos estagiários também que trabalham nisso. Mas tem bastante profissional, eu não vou te saber... A gente vai falar agora um pouco mais da sociedade. Onde é que fica a sede da sociedade? SEAGRA fica lá na Jacarecica, vizinho ao clube da OAB, a sede da OAB. A sede da OAB. Hoje, qual é o atual estado da sede? A gente está pegando a SEAGRA numa situação bem complicada. Hoje, o clube está lá, ele só tem o salão em pé. Ele não está murado, não está cercado. Então, assim, o trabalho que a gente vai ter agora, a gente assumiu agora desde 1º de maio, e o trabalho que a gente vai ter maior é de revitalizar a sede física da entidade, né? A gente já começou esse trabalho, já está
passando aí, pedindo colaborações aos amigos, aos patrocinadores, para que a gente arrecadar tijolo, cimento, botar a mão na obra mesmo, a mão na massa, para que a sede, que é o ponto principal da nossa sociedade, se revitalize e que o agrônomo volte a frequentá-la. O que foi que fez com que a sede deteriorasse? Bom, eu não quero entrar nesse mérito, até porque foram em outras gestões. O que eu posso lhe dizer é que daqui para frente a gente vai lutar para que isso não mais aconteça. É possível, vocês já planejam calcular o quanto seria reformar isso? Já foi feito Já foi feito um estudo, isso já foi feito desde a outra gestão, da antiga gestão, já foi feito. A gente já fez esse levantamento de novo, né? Já fez um novo levantamento, porque os preços mudam. E, assim, tem bastante gente já querendo ajudar e eu acredito que a gente, no mais breve espaço de tempo, a gente consiga, pelo menos, erguer o muro, porque aí já priva de que pessoas que não são associados entrem no clube e frequentem. Mas um estudo mais completo de recuperação, sabe em termos de valores? Isso fica na base de uns 50 mil reais. De uns 50 mil para recuperar, para botar para funcionar? Isso, até porque é o seguinte, a prefeitura ela fez uma nova pista ali na sede, por trás do clube, que fica beirando a praia. Verdade, a praia, né? Verdade. Ali então, vai dar no Leroy Merlin. Isso, aquilo ali. E com a construção dessa pista, a prefeitura prometeu fazer uma mudança, uma relocação da piscina, e das duas piscinas que a gente tem, e fazer uma construção de uma quadra. Isso até agora não foi feito. Também um outro papel que a gente vai ter que cumprir, cobrar da prefeitura para que isso aconteça, né? Até porque, assim, com essa pista, o muro que divide o clube da pista ficou em cima da piscina, beirando a piscina mesmo. Então isso é perigoso, né? A piscina aqui é frequentada por crianças, então se houver qualquer acidente, é capaz de ter alguma coisa fatal ali. E o que seria necessário? Recuar um pouco? Não, a piscina, isolar essa piscina e transportar ela para outro lugar. Transportar a piscina para outro lugar. São quantos membros hoje a sociedade? A SEAGRA já teve mais de 500 membros. Hoje, adimplentes, tivemos nessa última eleição 110, né? Mas é um outro trabalho também que a gente vai ter que fazer, que é de resgatar esse pessoal que deixou de pagar, deixou de frequentar, até desgostoso com a situação que está acontecendo, né? Mas acredito assim que nesse tempo de eleição, nós fomos em busca de muitos agrônomos e muitos que não estão associados se dispuseram em ajudar, ligaram para os amigos que estavam associados. Então acredito que esse pessoal, a partir do momento que vê o negócio andando, ele vai voltar à SEAGRA, vai voltar a frequentar a nossa sede. Além da sede, que outros espaços é possível viabilizar para a SEAGRA? Se vocês utilizam apoios como do CREA, de outras empresas? A gente tem a parceria com o CREA, né? Que sempre que a gente pede, o CREA está disponível. A gente tem a Mútua também, que também está sempre disposta a nos ajudar. Aqui em Alagoas, as entidades que nos ajudam é o CREA e a Mútua, assim. Conta um pouco sobre você, Fábio. Como é que você chegou à SEAGRA? Bom, eu sou formado pela Universidade Federal, aqui de Alagoas. Tive uma história de movimento estudantil na universidade, fui de centro acadêmico. E aí passei no concurso lá de Santana do Ipanema, quando me formei. Estou lá em Santana, sou agrônomo de lá da prefeitura. E aí, no último dia 12 de outubro, que a SEAGRA também tem um papel nisso, que o 12 de outubro é o dia do agrônomo e ela tem que fazer essa comemoração, é estatutário. Eu estive lá na SEAGRA e, como todos já estavam articulando para a nova eleição, fui convidado, aceitei, porém eu sabia que o negócio não ia ser tão fácil, né? Tivemos algumas reuniões, algumas outras pessoas também queriam ser candidatos. E aí, no final das contas, ninguém se dispôs e eu disse, não, eu posso assumir e a gente está aqui. Foi eleição de uma chapa só. Tivemos um trabalho de tentar congregar todo mundo, mobilizar todo mundo. Infelizmente não deu para trazer 100% junto de nós, mas eu acredito que 80% está conosco.
O trabalho de mobilizar é um dos desafios dessa nova gestão? Muito, muito. Tem agrônomos dispersos aí pelo estado todo, né? E a gente precisa buscar esse pessoal. Inclusive aposentados, não? Só ativos? Não, é claro, aposentados sim, aposentados. É dos agrônomos, né? Você se aposenta, mas você não deixa de ser agrônomo, né? E isso daí, que estratégias serão buscadas? Eu pedi ao CREA, já foi fornecido os contatos, endereços e telefones de todos os agrônomos ativos e inativos do CREA. Então, assim, a princípio vamos mandar correspondência para esse pessoal. Havendo a possibilidade da gente visitá-los, a gente visita. Isso daí, que estratégias serão usadas em termos de convencimento? Bom, a SEAGRA, ela, além de ser essa entidade que representa os agrônomos, ela tem o benefício do clube. O clube já foi muito frequentado. Antigamente o clube era bastante frequentado. Eu cheguei a frequentar. E acredito que esse é um dos pontos principais para que a gente traga esse pessoal de volta, para que aos finais de semana as famílias dos agrônomos voltem a se encontrar, filhos. Eu sei que hoje está todo mundo mais velho, o pessoal que fundou a SEAGRA, mas está todo mundo aí com filhos e netos que querem frequentar e é um espaço importantíssimo para isso. Certo, a gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Fábio Leite, ele é presidente eleito da Sociedade de Engenheiros Agrônomos aqui de Alagoas. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o novo presidente da Sociedade de Engenheiros Agrônomos de Alagoas, Fábio Leite. Fábio que também tem uma vida política, né? Uma vida política forte. Ele veio do PRONA. Hoje o PRONA se juntou ao PL e formou o Partido da República, o PR. Me conta um pouco, antes dessa junção, o que representava o PRONA, o que defendia de ideias o PRONA? Bom, o PRONA, a figura principal do PRONA, como todos sabem, é a figura do Dr. Inés, né? Que hoje o Dr. Inés é dito como profeta. Nas redes sociais só dá Dr. Inés, né? E aí, em 2006, Dr. Inés ficou muito desgostoso disso, por causa da cláusula de barreiras. O PRONA teve que se juntar ao PL e virou o PR. Porém, há 2 anos, eu acho, acredito que sim, um grupo de sindicalistas lá do Rio de Janeiro, liderado pelo Marcelo Vivório, que é o nosso presidente nacional, decidiu refundar o PRONA. Com a mesma linha de pensamento, né, com os mesmos ideais, também trazendo a figura do Dr. Inés à tona novamente. E está refundando, a gente já tem executivas estaduais por todo o Brasil. Assim, é um partido em formação, nós ainda não temos o registro definitivo do TSE. Para ter o registro definitivo hoje... Pegando as assinaturas? Assinaturas, é necessário 500 mil assinaturas, quase isso. Aqui em Alagoas a gente tem uma meta de 2.500 assinaturas, a gente está fazendo esse trabalho, a gente até pede quem se interessar, telespectador, que se interessar em assumir o partido no seu município, venha, pode me chamar. Qual é o endereço? Me procura pelo WhatsApp, 999006591. Poderia repetir? 999006591. Me procura, eu passo toda a documentação que é necessário. A gente está precisando bastante de apoio nesse sentido, de assinaturas. E aí a nossa meta é para que até setembro a gente tenha o registro definitivo, para que em 2018 a gente já possa lançar candidatos. Mas conta pra gente, quais ideias defendia o PRONA naquela época, quando foi forçado a se juntar e pela cláusula de barreira? Bom, o PRONA é um partido de viés de direita, né? Sim. O presidente nos instrui que a gente diga que somos um partido de centro-direita, até porque a conjuntura ela pede que a gente não seja tão extremista. Mas é isso, a gente defende as bandeiras de direita, a família, né? Hoje a figura principal que a gente vê no cenário, antes que você me pergunte, é o Bolsonaro, né? A gente, pelo menos a linha que eu sigo aqui política é de defender a candidatura do Bolsonaro, porque não vejo no cenário nacional, não vejo uma figura que tenha mais potencial para gerir o país do que ele. E a nossa linha é essa linha, é a linha centro-direita.
Explica pra gente o que é ser centro-direita hoje aqui. Exemplo, o que é que diferencia um direita, um extrema-direita, de um centro-direita? Eu acho que o centro-direita ele é mais maleável. O direitista extremista, ele é muito radical nos seus pensamentos. Ele não está aberto ao diálogo. Defende as mesmas coisas, porém não está aberto ao diálogo, ele não se sente à vontade em dialogar. Eu acho que é basicamente isso. Você acredita que é uma figura de um Jair Bolsonaro, com a representação que ele tem, crescendo dia a dia na pesquisa, ele contempla o que a maioria, porque uma vez que estamos em eleição, a gente tem que contar com a maioria. Contempla o que a maioria deseja para o país? Eu acredito que sim. Eu acredito que um dos pontos que ele defende é dessa reforma do Estatuto do Desarmamento, né? Uhum. Eu acredito que a maioria da população defenda isso, apesar de que ninguém gosta de falar nisso, mas acredito que a maioria da população defenda isso. Essa questão de falar sobre homossexualidade nas escolas, eu acredito que a maioria da população defenda isso, mas ninguém tem coragem de assumir. Eu acho que são pontos que numa possível eleição, uma candidatura do Jair, são pontos que vai favorecer. Mas não seria muito pouco, Fábio? Desarmamento e homossexualidade são dois pontos que, pelo que eu vejo, ele é mais fechado, até de uma certa maneira ligado à família, é fato, somente quando se trata da homossexualidade, da educação nas escolas. E o desarmamento dá para considerar em termos sociais, mas, tipo, é uma provocação que eu faço. Certo. Bolsonaro, na figura que hoje surge, eu acho que é o segundo colocado nas pesquisas, se eu não estou enganado, pesquisa, sim. Não é isso? Não se discute pouco o contexto do país, economia, segurança pública, educação, saúde. Eu vou transmitir as palavras dele. Certo, claro. Ele disse que ele vai ter assessoria para isso. Ele confessa que entende pouco de economia, mas ele disse que está bem assessorado para isso. E vai ter assessores para isso, vai ter ministro para isso. Então, acho que no momento certo ele vai falar sim sobre isso. Quando se pensa nisso, eu acredito que essa base, principalmente quando se cria um partido, ao longo da história, o partido ele traz a sua ideologia. Isso está muito claro no plano, acho que mais do que na grande maioria dos partidos. O nome já diz, né? É um partido da retificação da ordem nacional. O que é que precisa ser consertado? Eu acho que o nome do partido ele diz tudo. Partido da retificação da ordem. Nós precisamos respeitar as leis brasileiras. O que está acontecendo no Brasil hoje é um desrespeito às leis brasileiras. Até os ministros do Supremo estão desrespeitando a Constituição. Exemplo? O caso da Dilma, do impeachment da Dilma. Ela não foi, os direitos políticos dela não foram cassados. Né? Isso é uma afronta. Eu acho que o nosso partido traz isso, o combate à corrupção e o respeito às leis brasileiras, ordem. Qual a sugestão para combater a corrupção? Eu acho que a gente tem que abrir discussão. Eu não sou o salvador da pátria também. Não vou ter aqui a ideia... Mas, exemplo, no sentido da ordem nacional, não traz, de certa maneira, uma lembrança de, tipo... E se é importante que a gente discuta, tipo, de um retorno à ditadura militar? Não. Se tem lei, é para ser cumprida. Se tem lei, é para ser respeitada. Então, vamos virar anarquistas, vamos tirar todas as leis, vamos virar anarquistas, vamos desrespeitar. Se tem lei, é para ser cumprida. Se não está se cumprindo, está tendo alguma coisa de errado por aí. Qual a principal lei que está sendo descumprida? Diversas, né? Diversas. Vai começar da gente no trânsito. Eu não vou falar só dos políticos, né? Por exemplo, você tem uma ligação muito forte e um trabalho reconhecido na Zona da Mata, em Viçosa. É possível pensar, além de macro, eu entendo que é um pensamento macro, um pensamento de país, né? Mas é possível pensar no respeito à ordem, na retificação à ordem nacional, numa cidade como Viçosa, por exemplo? Claro, porque tudo começa na base, tudo começa nas cidades. De nada adianta ter um presidente da República trabalhando se o prefeito lá, que está sendo ajudado por ele, não respeitar a verba que ele está mandando para aquele município. Isso é respeitar a ordem. Entendi. Se a verba está vindo para aquilo, ela tem que ser aplicada naquilo. E como estabelecer ferramentas para que isso aconteça? Eu acho que ferramentas já tem. É só cumprir o que já está aí.
ferramentas já foram feitas. E como fazer cumprir? Tendo pessoas honestas trabalhando. Elegendo pessoas honestas? Elegendo pessoas honestas. Agora sim, Por que para não isso, se para elege, isso, na para sua isso, opinião? para isso, os honestos têm que se candidatarem, né? Os honestos hoje eles estão afastados da política, né? Eles não querem se envolver. Então, o principal trabalho hoje eu acredito que tem que ser de trazer esse pessoal para a política. Quem se diz honesto, quem critica os políticos, tem que dizer, não, 2018, 2020 eu vou me candidatar porque esse cenário que está aí não me favorece. Por que o honesto hoje não se candidata? Eu acho que a política está passando por uma situação de descredibilidade e quem é honesto hoje acha que se for para a política, se entrar na política, vai se tornar um deles. Você acha isso? Não acho. Tanto é que eu estou aqui, estou presidindo o partido e acredito que a gente possa mudar o cenário, sim. Como atrair os honestos para... Bom, como eu fui atraído, eu me considero uma pessoa honesta. É claro que a gente não vai poder atrair pessoas que não se interessam realmente por política, né? A pessoa tem que gostar, tem que ter o dom para isso. Mas política não está no nosso dia a dia, inevitavelmente? Tá, mas eu digo participar das decisões políticas, ir para o legislativo, ir para o executivo. Quando eu falo em política, é nesse sentido, de ter um mandato, né, eletivo. Assim, trazer as pessoas para serem os mandatários do poder. Esse é que é o principal trabalho. Onde é que começa essa participação na vida política? Começa, porque a gente sempre brinca, de uma certa maneira, dizer assim, olha, fulaninho de tal, eu não votaria nem para síndico. Tirando essa brincadeira comum no Brasil, a vida política começa no prédio. Eu acho que sim. Eu acho que eu praticamente comecei criança. Eu tenho familiares políticos pelo interior. E criança eu ia para as campanhas eleitorais, ficava fascinado com aquilo. Ficava embaixo dos palanques, antigamente tinha essas coisas, né? Ficava embaixo dos palanques, subia nos palanques, levava bandeira, carreata, essas coisas. Eu ficava fascinado por isso. Então aí peguei gosto pela coisa. Na universidade participei do centro acadêmico, que eu acredito que seja um papel também muito principal, assim, que me formou. Como foi essa experiência? Foi muito boa. A gente pega bastante experiência, porque assim, para mim chegou um momento que eu não queria mais ser coadjuvante. Eu digo, não, eu quero ser um representante do alunado. A gente tinha alguns problemas lá, que era a questão do ônibus, que levava da UFAL para a USECA, que estava, sabe, bastante desestruturado. E a gente tinha algumas lutas para defender e eu vi que aquele momento era um momento importante para a gente entrar nesse sentido. E aí a gente montou uma chapa, vencemos a eleição e foi muito bom para mim. Mas eu acredito, eu não tenho conhecimento da informação, mas a experiência geral de cobertura política, de cobertura de ter passado por uma faculdade, eu acredito que você concorreu e venceu, pelo que eu soube, sim. com a esquerda. Não. Na SECA, não? Não. Não tinha dentro um PSTU lá dentro da universidade então, 90% muito. Esquerdista. Mudou muito a UFAL. 90%? 90% esquerdista. Então, você concorreu contra eles. Eu estava do lado deles, né? Você estava na mesma chapa? Mas é o seguinte, dentro da minha chapa aqui na SEAGRA, eu tenho esquerdista. Temos o Mário Agra, sim, que é um esquerdista, está na minha chapa. Porém, da SEAGRA. Da SEAGRA. Porém, estamos ligados pelo... Convivem pacificamente. Claro. Mas não é, de uma certa maneira, não fica... Dá para conciliar. Claro, nós temos que dialogar com esse pessoal. Não, uma coisa é dialogar, outra coisa é conciliar. Um projeto político. Inclusive, ele é nosso conselheiro. Sim. Ele é nosso conselheiro. Mas isso daí não cria conflito? Não, acredito que não. Aqui, principalmente, porque estamos em prol de uma classe, né? Certo, mas vamos voltar um pouco. No SECA, no Centro Acadêmico de Agronomia. Não, acredito que não. Tinha a mesma conjuntura, eu acredito que uma hora você terminava a gente, claro, é uma chapa com mais de 10 pessoas, toda a cabeça tem um pensamento, teve que conciliar né? esquerda e direita. Isso a gente vai... O Brasil poderia aplicar isso? Sim. Tem que ter. Deixa eu dar um exemplo. Temos aqui a Heloísa Helena, né? Certo. Eu nunca votei em Heloísa Helena e não hei de votar. Eu penso assim,
Pode ser que eu vote, mas no meu pensamento hoje eu não votaria na Heloísa. Porém, acho uma pessoa extremamente necessária. Eu acho que ela tem que estar lá em Brasília, inclusive. Porque ela tem Você tome cuidado com essas coisas, que se daí gravação vai para a internet, você vira... Não, mas eu acredito que sim. Não vou defender esquerdista, mas eu acredito que a luta dela legislativa, de fiscalização, o papel dela de fiscalizador, eu não concordo com as ideias dela, Certo. mas o papel de fiscalizador, de combater a corrupção, eu acredito que ela cumpre bem, sim. Mas aí eu quero insistir um pouco, tipo, dá para formar uma chapa, vamos lá, Bolsonaro e Lula? Não, aí não tem condições. Aí não. Conciliar, diálogo? Não, aí não há possibilidade. Mas por que não? Lula vai ser preso, né? Não, mas não tem possibilidade. Bolsonaro não faria nunca isso. Bolsonaro, inclusive, no partido que ele se encontra, que ele não se encontra mais, ele resolveu sair porque o partido em um município, em um determinado estado, apoiou uma pessoa do PT. Então, não tem diálogo com... Bolsonaro e PT, sem ser Lula? Bolsonaro Você e PT. acredita? Não. Partido dos Trabalhadores? Sim? Não. Numa junção? Sim? Não. Então acho que já começa a ficar difícil ter dos lados. Que Não, mas esquerda era possível? eu falo em ter a esquerda no legislativo. Certo. Ela tem que ter até para fiscalizar, porque se for todo mundo com o mesmo pensamento... Mas né? eu continuo te provocando, Certo. não me entenda mal. Mas você tem na chapa da SEAGRA esquerda e direita, uma Tenho. proposta. Então, eu estou ouvindo todos. Pessoal, Estou ouvindo todos. Afinal das contas, o martelo é meu, mas eu estou ouvindo todos. o Bolsonaro poderia ter um martelo num caso desse? Não, mas aí eu acredito que Você não. deixaria de votar em Bolsonaro se ele se aliasse à rede? Se ele se aliasse ao PT, certamente. Ao Certamente. PMDB? Também. O que é que representa, tipo, isso daí não voto, quase uma pesquisa, tipo, não voto de jeito nenhum nesse? O PMDB é o atual, né? Eu não concordo com essas reformas que eles estão colocando aí. Eu sei que tem pessoas decentes em todos os partidos, inclusive no PT, né? Mas não concordando com as ideias, eu não voto. Lembremos que PMDB usa como slogan hoje ordem e progresso. É muito parecido com a retificação da ordem nacional, hein? Eu acho que é uma provocação. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Estou aqui falando com o Fábio Leite. Ele foi eleito como novo presidente da Sociedade de Engenheiros Agrônomos aqui de Alagoas. Também faz parte do PRONA, que apesar de hoje ainda hoje fazer parte do PR, tenta um novo resgate. A gente volta já, um breve intervalo. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Fábio Leite, presidente eleito, novo presidente da Sociedade de Engenheiros Agrônomos do Estado de Alagoas, também membro do PRONA, do antigo PRONA, que está sendo resgatado, não só aqui em Alagoas, como no Brasil. O Fábio Leite, que tem uma história de corrida, de trabalho político, principalmente na região de Viçosa, na Zona da Mata, e que está iniciando um trabalho de engenharia. O quanto é importante para quem pensa de centro-direita ocupar, participar, estar presente em entidades representativas como o SEAGRA? O meu intuito em entrar para a SEAGRA não foi pensando nessa parte política. Claro. Eu recebi um convite, né? Eu não tinha interesse, e eu recebi um convite. A SEAGRA passa por um momento, como eu já falei, muito delicado e precisava de uma renovação para que as coisas acontecessem de uma maneira diferente. Eu percebi isso também. Muitas pessoas que vieram conversar comigo também perceberam isso. E o desafio foi aceito. Simplesmente por esse fato, para tentar ajudar a SEAGRA a trazer novos agrônomos, o pessoal da minha geração, até porque a SEAGRA, só quem fazia parte da SEAGRA eram os antigos engenheiros agrônomos, quem era descontado em folha no Estado. Então aí a gente começou um trabalho de trazer o pessoal de volta, esse pessoal novo também,
começou a pagar através de boletos, né? Foi uma nova maneira de contribuir com a SEAGRA através de boletos. Acho que a minha juventude traz também novos agrônomos e o intuito foi esse, foi de tentar ajudar a SEAGRA, não foi pensando em política, até porque, como eu já falei também, misturamos pessoas de direita, pessoas de esquerda e em prol de um único ideal, que é revitalizar a SEAGRA. Contar com pessoas como Mário Agra, de longa experiência política, para pensar a política representativa de classe, ajuda? Deixa eu te falar um segredo. Mário Agra, para mim, foi a figura principal dessa eleição. Foi o cara que me ajudou bastante. Ele articulou bastante. Ele tem muito conhecimento, tanto profissional como de amizade. Mário Agra, político também, né? Tivemos uma eleição de chapa única, mas nós corremos atrás, viajamos, fomos para Palmeira, fomos para Arapiraca, visitamos os agrônomos, né? Até porque queríamos votos, não queríamos uma eleição de 10 votos, só o pessoal da chapa. Queríamos que o pessoal participasse do pleito para se sentir, para que quando nós fôssemos eleitos, eles se sentissem representados, né? É uma das propostas nossas também de democratizar a SEAGRA, né? Temos uma proposta que é de reformar o nosso estatuto. Nosso estatuto está bem defasado. Hoje, para você ter ideia, a SEAGRA indica 3 conselheiros ao CREA. A SEAGRA é uma das entidades que compõe o CREA. Ela indica 3 conselheiros. Quem tem esse poder de indicar os conselheiros é o presidente. Eu não concordo com isso. Já estou trabalhando pessoalmente na reforma desse estatuto para que a gente torne isso uma eleição. Então, todo associado vai ter direito a votar no conselheiro que ele quer, que vai representar a nossa entidade lá junto ao CREA, nas plenárias do CREA, votando de acordo com as fiscalizações que o CREA passa aí na sociedade, fiscalizando tanto os profissionais como as empresas. Os agrônomos votem conforme a gente está pensando lá dentro da SEAGRA. Então, eu acho que o associado, tendo esse poder de voto, ele também vai se sentir representado. Que outras propostas foram a base dessa plataforma? Bom, eu acho que a proposta mais audaciosa nossa, além de revitalizar a estrutura física da SEAGRA, é trazer para cá o Congresso Brasileiro de Agronomia. É um congresso nacional, congresso que envolve o Brasil todo. Antes disso, a gente quer fazer um encontro estadual para a gente sentir como é que vai se comportar aqui o pessoal do nosso estado. E através disso, né, do currículo que a gente tiver aqui com esse evento, a gente tentar pleitear o Congresso Brasileiro. Quantas pessoas, mais ou menos, um Congresso Brasileiro? Eu acredito que mais de 3.000 pessoas. Isso daí é importante, evento muito grande. Acho que Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, acho que todo mundo se interessa por isso, tanto estadual como municipal. O que pode agregar para a SEAGRA trazer esse congresso? Trazer o pessoal, dizer que a SEAGRA existe. Hoje a SEAGRA está esquecida, a SEAGRA deixou de participar das discussões, deixou de representar o agrônomo. É uma prerrogativa estatutária e a SEAGRA não está representando o agrônomo. A SEAGRA não participa das discussões e trazendo um evento da magnitude desse porte, os agrônomos irão perceber a SEAGRA, novos e velhos agrônomos, e eu acredito que retornarão à nossa entidade. Mostrando um pouco qual o papel que você enxergaria. Sei que a SEAGRA é uma sociedade de engenheiros agrônomos, mas assim como a SEAGRA, o CREA, o Sindicato dos Engenheiros, as entidades representativas, que papel ela tem para a construção de um novo país? Porque muito se fala de que tipo, esse Brasil economicamente deu errado, precisamos retificar. Essas entidades como um todo, não só dando esse poder à SEAGRA, mas a todos, qual o papel dela? Assim, deixa eu começar aqui pela casa aqui, pela Assembleia. Foi lançada aqui na Assembleia a Frente Parlamentar da Engenharia. Isso.
liderado pelo nosso presidente do CREA, Fernando Dacal. Fomos convidados. Eu acredito que essa é uma porta muito boa para que a gente possa cobrar os anseios da classe. Temos o CREA para fazer isso, temos os sindicatos, mas a SEAGRA, ela representa uma classe. Então, tendo já essa porta aqui, a SEAGRA tem total liberdade, creio eu. Inclusive, assim, temos 3 agrônomos aqui na Assembleia. O deputado Luiz Dantas, o deputado Olavo Calheiros e o presidente da Frente Parlamentar é agrônomo, que é o deputado Inácio Loyola. Sim. Né? Então, acho que é uma porta muito boa para que a SEAGRA aproveite esse espaço. Esse espaço começou nacionalmente com o deputado Ronaldo Lessa, né? Ele é o presidente da Frente Mista de Engenharia, lá na Câmara. E aqui em Alagoas, a nível estadual, eu acho que esse espaço é um espaço que a gente deve aproveitar bastante. Porque as discussões que a SEAGRA deixou de participar no passado, a gente vai voltar a participar agora sim. Tem ganhos para a categoria? Tem, claro que tem. Você fala ganhos financeiros? Não, ganhos políticos, por exemplo. Claro, claro. A existência de parlamentar, além da doação clara que a categoria dá ao país, tem um retorno em termos de algum tipo de termos políticos, de valorização do profissional, de conquistas na legislação, alguma coisa assim? Claro, é uma porta para que os nossos anseios sejam representados aqui dentro da Assembleia. Quais anseios? Bom, um deles, o principal deles, aqui, que foi proposta de campanha, é o concurso para a Secretaria de Agricultura. O concurso para a Emater. A Emater foi criada no governo Theo e até agora não foi feito concurso nenhum. Existe a Emater? Pois é, existe. Pois é. Assim, me perdoe a quem estiver nos assistindo que possa se sentir ofendido, mas tipo, a Emater era composta de um grande núcleo de pessoas, eu acho que da Comarp, não, da Carp. Da Carp. E boa parte dessa foi aposentada. Pois é assim, a Emater hoje ela é feita por bolsistas, né? O trabalho de extensão rural hoje ele é feito por bolsistas. Acredito que os bolsistas que estão me assistindo agora vão estar de acordo comigo. Mesmo eu dizendo que o trabalho deles teria que ser feito por uma pessoa efetiva. Por quê? Porque o trabalho de extensionista, ele é um trabalho contínuo. Então, assim, se um bolsista chega lá no sertão, lá no povoado lá do sertão, na casa de um agricultor, ele vai demorar para ganhar a confiança desse agricultor. E depois de 2 anos... E olha que muitas vezes, para você conseguir que o agricultor faça algo, exige muito convencimento. Muito. E depois de 2 anos, esse bolsista vai embora. Vai embora. E vem um outro bolsista para recomeçar aquele trabalho, para reconquistar aquele agricultor. Então, assim, o que a gente defende é que seja feito por um profissional efetivo, para que esse trabalho seja contínuo. O extensionista, ele é praticamente um membro da família do agricultor. Tem extensionista que dorme nas casas dos agricultores, que comem na casa dos agricultores. Então, assim, o trabalho feito por bolsistas é de qualidade, lógico, mas o vínculo empregatício é que está de forma errada. Eu lembro de uma conversa que eu tive recentemente com um agrônomo. Ele dizia, você não sabe a dificuldade que é convencer um pequeno produtor a fazer uma barragem subterrânea. Pois é. Um outro fato também prático, e a gente viaja por aí e vê as plantações de morro abaixo, sem curva de nível. Então, se você for chegar para um agricultor desse, não, você tem que plantar em curva de nível. Mas eu planto assim há 40, 50 anos, meus avós plantavam assim, meus pais plantavam assim. É um trabalho bem complicado. E para isso, esse concurso para a Emater e SEAGRA? Isso resolveria. A SEAGRA hoje, eu acredito que daqui a um tempo também não vai ter mais ninguém lá na SEAGRA. Está todo mundo se aposentando, está todo mundo perto de se aposentar e não está tendo renovação. O que vem de renovação são os bolsistas, são os comissionados. Que prejuízos isso para a produção alagoana? Esse tipo de prejuízo que eu estou lhe falando, que é o vínculo com esse pequeno agricultor. Na grande agricultura, não, mas para o pequeno agricultor, você tem um... Pode representar uma perda de safra? Claro. Basicamente isso. O agricultor, ele já planta e ele tem aquela produção dele.
Porém, se ele tem um trabalho de um profissional, a produção aumenta. Então, se ele não tem o trabalho com o profissional, a produção dele não vai aumentar, ou talvez vai cair, dependendo dos fatores ambientais. Que tem em Alagoas um tempo sem a Emater, né? Sem assistência. Isso, mas o trabalho que era feito pela Emater, que está sendo feito pela Emater, a SEAGRA eu acho que cobria isso. Mas é um prejuízo não ter uma empresa como a Emater? A Emater é fundamental, porque a Emater é justamente para isso, né? A Emater está mais perto do homem do campo, né? A Emater está junto do homem do campo. O trabalho da SEAGRA, claro que é importante, mas a Emater ela é mais específica para a extensão rural e está lidando melhor com o agricultor. Tá, então vamos lá. Concurso para Emater e SEAGRA. Que outras propostas? Agora deixa eu lembrar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Você tem propostas para Estado, para poder público, não é isso? Como concurso. Você tem a frente parlamentar, que foi uma defesa dessa frente parlamentar. Que outras ações? Bom, é a reaproximação com as outras entidades representativas. Como eu lhe falei, a SEAGRA ela compõe o CREA. E o CREA aqui no nosso estado ele é composto por 4 entidades, que é a SEAGRA, o SENGE, a APREL e o Clube de Engenharia. Então, a nossa proposta é a reaproximação com essas entidades. Porque o que eu estava percebendo é que cada um estava indo por um lugar, por um caminho, e no final das contas todo mundo é engenharia, né? Todo mundo é CREA. E quando o trabalho é feito em conjunto, o trabalho sai com a qualidade melhor. E recentemente o CREA teve uma divisão com a arquitetura, né? Isso, foi uma perda, mas eu acho que o CREA está sobrevivendo bem. A arquitetura saiu, nos deixou. Mas eu acho que a engenharia agrônoma, até porque a engenharia não é só engenheiro civil, nem a agronomia, que é só o engenheiro agrônomo. É todo tipo de engenheiro, tem os técnicos também, né? O CREA é composto por bastantes profissionais. A saída de uma arquitetura traz algum tipo de prejuízo? Trouxe bastante, mas a gente tem que caminhar com o que a gente tem. A arquitetura deixou um vácuo muito importante, mas as dificuldades têm que ser contornadas. Você consegue ver um cenário em que engenheiros agrônomos saíssem do CREA e fundassem um conselho próprio? Eu não defendo isso. Mas é possível um cenário assim? Alguém defende? Eu acredito que não. Eu nunca vi discussão nesse sentido. Sim, discussões informais, de bastidores. Mas nada que vá se concretizar. Eu mesmo não defendo isso. Acredito que o nosso conselho pode ser melhor, inclusive, pode nos representar melhor, mas o trabalho que a gente pode fazer lá dentro é de fundamental importância. Eu acho que o CREA é importante nesse sentido, está fazendo seu papel, sim, pode melhorar, lógico, tudo pode melhorar, mas o CREA nos ajuda bastante. Isso daí, no papel, o que é que pode melhorar no CREA? Fiscalização, né? O que a gente cobra sempre é uma efetiva fiscalização. Temos diversas casas aqui atuando no estado, empresas que vendem produtos químicos que não têm um engenheiro agrônomo responsável técnico. Obrigatório. Obrigatório. Tem que ter um responsável, tem que ter a RT que dizendo que aquele cara ali é o responsável pelaquela venda ali. Uma plantação, uma construção de um pavimento, tudo tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica dizendo quem é o responsável. E o CREA, a nossa luta é que o CREA fiscalize mais esse tipo de atividade. Vocês também atuam no Ministério da Agricultura? Eu lembro de um caso, eram os veterinários, no caso da JBS, mas vocês têm o quê? Uma fiscalização de aeroporto, de porto? Tem os fiscais agropecuários, né? Que é agrônomo. Agrônomos. Tem os agrônomos, tem veterinários, mas exemplo, qualquer planta, produtos agrícolas que cheguem em Alagoas ou cheguem no Brasil, é função do agrônomo fiscalizar. Isso, a parte de fiscalização vegetal, sim. Tanto nos portos como nos aeroportos. São os fiscais federais agropecuários. Porque pode vir um vírus diferente que aqui no nosso estado não tem e disseminar aqui. E deixar claro que é um grande vírus, risco. Inclusive um vírus de planta, no caso. Isso. É um grande risco. Assim, já pensou, vem uma cana infectada e você planta num canavial aqui e contamina aquele canavial todo, é uma perda muito grande.
Isso daí o que é que você... Chegou a carga, você faz exame? Como é isso? Eu não sei No sentido... Mas tá pessoal especializado para isso. Isso. Esse pessoal está disperso ou tem como ou dá para conversar com cada um, com esse inspetor agropecuário? Eu ainda não procurei esse pessoal do nível federal. O nosso contato foi basicamente com o pessoal nível estadual, mas tive um contato com o pessoal da Embrapa. Inclusive estou para fazer uma visita a eles na semana que vem, tentando associá-los. Eu acredito que assim, que as visitas às entidades que têm agrônomos, ela vai acontecendo até o final do ano, para que no final deste ano a gente consiga pelo menos uns 300 associados, a gente duplicar esse número de associados que a gente tem. A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Fábio Leite, ele que é presidente da SEAGRA, que é a Sociedade de Engenheiros Agrônomos do Estado de Alagoas. Ele também que é representante do PRONA, Partido da Retificação da Ordem Nacional, que... Qual foi o ano, Fábio, que fundiu com o PR? 2006. Em 2006 virou o PR, o Partido da República, mas há um movimento no Brasil e em Alagoas, o Fábio representa esse movimento também, de resgate do PRONA, verificando, buscando assinaturas para uma nova, para fundir, para criar um novo partido que é o PRONA. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o presidente da Sociedade de Engenheiros Agrônomos de Alagoas, Fábio Leite. Fábio, a gente falou nos blocos das propostas da SEAGRA, da tentativa de resgate, ou na verdade da intenção de resgate, da sede, da atração, né, de novos membros, do encontro que pode ser promovido, né, de agrônomos e até a possível Congresso Nacional. Nesse sentido, o que é que te deixaria satisfeito, realizado no final do teu mandato, se você conseguisse concluir? A revitalização da estrutura física da sede e realizar esse Congresso Brasileiro de Agronomia aqui na nossa capital. Para isso, o CONFEA, que é o nosso Conselho Federal, lançou um edital para que as entidades apresentem projetos para captação de recursos. A gente já está trabalhando nesse sentido. Essa verba, se por um acaso, se porventura a gente conseguir, seria uma verba aplicada nesse sentido, aplicada para a realização desse evento. Então, assim, já adiantaria, eu não tinha pretensões para realizar logo no início de mandato, mas se a verba vier, já seria uma ajuda muito interessante para que a gente já cumprisse essa meta das propostas. Fora isso, a gente também tem as parcerias com o CREA, com a Multa, né, que a gente também está trabalhando para enviar projetos para captação de recursos. Então, assim, reestruturar a nossa sede já seria de grande importância para mim. E se eu realizar o Congresso Brasileiro, para mim eu acho que seria o ideal. Nesse contexto e no contexto teu como representante político da classe, como você avalia hoje o que é feito nos governos federal e estadual? Eu acredito que as políticas voltadas para a parte agrícola ela tem que ser mais discutidas. Chamar as entidades de base, como a nossa, para as discussões, chamar os CREAs, chamar o Conselho Federal para as discussões. Não sei como é que está a nível nacional com o CONFEA, mas eu acredito que aqui, nível estadual, os nossos CREAs, para levarem as discussões para o cenário nacional, tá um pouco complicado. Mas assim, é um trabalho que a gente faz aos pouquinhos, tentando conscientizar um, conscientizar o outro. Alguém que tenha uma voz ativa, como a gente tem aqui na Assembleia, que possa levar uma recomendação a nível federal. É importante que a gente esteja trabalhando nesse sentido para que as nossas vozes sejam ouvidas.
qual o teu cenário que você pensa em termos legislativos? Você acredita num Congresso Nacional melhor em 2018, a partir dessas crises que houve aqui no Brasil nos últimos anos? Eu acredito que com essa crise, eu acredito que alguma coisa vai ser renovada. Eu sou esperançoso, eu não sou pessimista, não. Eu sempre acredito que possa melhorar. Eu nunca votei nulo e também não quero votar nulo, não quero chegar ao ponto de votar nulo. Eu quero ter alguém que eu possa confiar. Então, assim, se eu voto em alguém é porque eu acredito nessa pessoa. Então, se eu acredito que as coisas podem melhorar. Tomara que mais pessoas de confiança se candidatem, como eu já disse, que mais honestos venham para a política, disponibilizem o nome para que a gente possa votar, venham para o Prona, principalmente, né, para que a gente faça esse trabalho, para que as coisas mudem, tanto a nível estadual como a nível nacional. No sentido de trabalho, desse contexto, o que seria mais importante? Deixar isso acontecer para 2018? Você acredita que eleições diretas ou indiretas colaborariam no cenário atual? Eu acredito que a gente tem que respeitar a Constituição. Então, se a Constituição diz que as eleições têm que ser indiretas, a gente vai ter que aceitar, né? Se por um acaso o Supremo decida que as coisas têm que caminhar de um outro jeito, infelizmente nós não temos nada o que fazer, mas eu acredito que a gente tem que respeitar a Constituição. Questões mais pontuais. Escola sem partido, a favor ou contra? Contra. Contra a escola sem partido, por quê? Eu acredito que essas discussões a gente não deve levar para a sala de aula. Pelo menos para crianças até uma certa idade. Eu refiz. O que é que no sentido do escola sem partido seria prejudicial para a escola? Escola sem partido, o projeto. Na verdade, eu sou a favor da escola sem partido. Você é a favor Sim, escola sem partido. Porque eu acredito que esse tipo de discussão na sala de aula, para crianças, eu acho que estimula. Nós do Prona acreditamos que esse tipo de discussão levado para a sala de aula para crianças, vídeos, material didático, ele estimula a sexualidade. E criança não está na escola para aprender sexualidade, criança está na escola para aprender português, matemática, as coisas básicas da nossa educação. Religiosidade deve ser dada em escola? Se a criança for de uma certa religião, se os pais forem de uma certa religião, sim, não obrigatório, mas opcional. Opcional. No caso do desarmamento, você acredita que a liberação traria redução de violência? Acredito porque o bandido ele pensaria duas vezes em ele afrontar. O bandido quando sabe que você está armado, o bandido quando sabe que dentro daquela casa tem uma arma, ele não vai. Ele vai para o mais fácil, ele vai para onde não tem perigo nenhum para ele. Então, eu acredito que se a população se armar, as coisas mudariam, as coisas ficariam mais tranquilas. Que outros pontos é fundamental que se toque para melhorar a família? Exemplo, hoje tem a discussão sobre a questão do aborto. Aborto, eu sou contra o aborto. Não por uma questão religiosa, eu sou católico. Mas eu acredito que é vida, sim. Ali já está gerada uma vida. Então, se eu estou interrompendo aquilo ali, eu estou cometendo um assassinato. Não concordo, não concordarei com isso, não tem quem me faça convencer do contrário, independente do nível. Bebê anacéfalo. Isso, não, é incompreensível para mim. Células-tronco. Não tenho uma opinião formada sobre isso. No uso. No caso do que está sendo colocado, a gente está chegando na nossa reta final do programa, faltam 2 minutos. Queria que você desse suas considerações finais, falasse para o teu representado o que é que a SEAGRA vai fazer. Engenheiro agrônomo, nós, enquanto diretores da SEAGRA, estamos aqui conclamando você, estudante de agronomia também, que está aí na universidade,
que queira fazer parte da nossa sociedade, nos procure. Já passei o contato aqui, mas passo novamente. Por favor. 999006591. Pode me chamar, esse é o meu contato mesmo. Conclamamos vocês para que venha, faça parte da sociedade, é a entidade que lhe representa, a entidade que vai lutar pela sua melhoria, tanto salarial como condições de trabalho. Eu queria só deixar uma propagandazinha aqui, que nós vamos realizar um evento no dia 30 de junho, a última sexta-feira do mês, lá na Seagra. Vamos fazer o Arraiá da Seagra. Estamos vendendo mesas a R$80. Esse mesmo número também pode falar comigo, que a gente vai atrás, procura você onde você estiver para que você participe com a gente. É aberto não só aos agrônomos, como à sociedade de um modo geral. Ser? Lá na Seagra mesmo, na nossa sede, na Jacarecica. Em Jacarecica. Tá ok. Fábio, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. O programa TV Ponto de Vista fica à disposição. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.